Olá pessoal, começando mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica e nessa videoaula a gente vai falar do dimensionamento de um sistema fotovoltaico isolado. Então a gente vai passar pelo levantamento de carga, que consiste em entender quanto de energia você precisa, como que eu calculo a quantidade de baterias ou a capacidade do banco de baterias que eu vou precisar, como que eu calculo ou quais são as principais características que eu preciso para escolher um controlador de carga, como que eu calculo a quantidade de módulos de acordo com a energia que eu preciso e como que eu escolho o inversor. Então a gente vai passar pelo momento de avaliar a escolha desses itens e depois mostrar como que eu especifico um componente, né, no mercado mesmo, com as características reais dele. Então essa videoaula deve ser dividida em algumas partes, porque é um levantamento assim, bem criterioso e que deve demorar. Então, né, esperem aí de ter 3 ou 4 partes essa aula. Então, para a gente começar, a primeira coisa que se faz quando você quer montar um sistema fotovoltaico autônomo, isolado, é um levantamento de carga. É saber quanto de energia que você vai gastar. E para fazer isso, uma forma bem prática, é primeiro entender qual que é a minha necessidade de energia, qual que é a minha demanda, quais equipamentos eu vou ligar, quantos equipamentos eu vou ligar e quantas horas por dia eles vão ser utilizados. Então, o nosso exemplo vai ser de uma casa pequena aí num local remoto. Poderia ser uma pequena fábrica ou uma pequena instalação agrícola com algumas máquinas, bombeamento de água, motores para providenciar alimento para gado, poderia ser. Mas eu escolhi aqui uma casa porque as cargas são mais próximas da nossa realidade e é mais fácil estabelecer um padrão de consumo. Então, o que eu escolhi aqui de carga? Então, eu coloquei um relógio, um rádio apenas, usado 2 horas por dia, com potência de 10 watts, uma geladeira, uma televisão, um computador, lâmpadas na sala, lâmpadas nos quartos e lâmpadas na cozinha. Então, a iluminação tem a quantidade de cada uma aqui e a quantidade de horas que elas são utilizadas por dia e a potência. Tem também um micro-ondas e tem aqui o total, né, das cargas da casa. Então entendam que é o seguinte, pessoal, o micro-ondas, eu até comentei, não é uma carga muito comum de ser utilizada nesse tipo de sistema, porque é uma carga muito pesada. Olha a diferença da potência do micro-ondas para as demais. Se a carga total da casa é 1.400 watts, 1.000 fica só por conta do micro-ondas. Eu coloquei ele aqui meio que para a gente poder ver essa discrepância e ver o tanto que o meu sistema vai ter que ser meio que superdimensionado só para atender o micro-ondas. Então nesse caso aqui, o mais comum é de não se ter esse tipo de carga, né? No interior você vai acabar usando um fogão a lenha ali, um forno a lenha, se precisar de algum sistema parecido com esse. Mas notem que ele é usado 0,2 horas por dia, então assim é um uso relativamente pequeno, nem é tão pequeno assim não, mas é relativamente pequeno, poucos minutos por dia, uns 10 minutos por dia, mais ou menos. Que não é tão pouco assim, mas né, é reduzido. Então o que a gente faz aqui? Calculando, multiplicando aqui a quantidade de equipamentos pela quantidade de horas e pela potência, você encontra quanto de energia que esse equipamento vai usar. Então, o rádio vai usar, por exemplo, 20 watts hora, já o micro-ondas vai usar 200 watts hora, a televisão, que fica ligada 6 horas por dia, ela vai usar 900 watts hora e assim por diante. A questão aqui, no total, eu vou usar 3.420 watts hora por dia. E aí algumas coisas importantes que a gente tem que pensar aqui. O seguinte, primeiro, geladeira. A geladeira eu coloquei ela aqui com 120 watts de potência, uma geladeira bem pequena, e que ela opera 15 horas por dia. Esse tipo de equipamento, pessoal, geladeira, também freezers e questões, refrigeradores em geral, geralmente você não calcula a quantidade de energia que ele gasta dessa forma. Apesar de ser uma forma válida, se você souber a potência, você vai ter ali mais ou menos, ele vai ficar ligado 60% do tempo. Então eu coloquei aqui 15 horas. Mas geralmente esse ciclo de liga e desliga vai depender muito do seu uso, da quantidade de vezes que você abre a porta da geladeira, que ela vai perder ali a refrigeração um pouquinho. E vai depender também da temperatura ambiente. Em dias mais quentes, a geladeira liga mais vezes, porque ela esquenta mais rápido. Em dias mais frios, ela vai ligar menos. Mas eu fiz aqui uma estimativa, que ela vai ficar ligada 60% do tempo. Mas geralmente a gente pega o manual da geladeira e ela já vem escrito uma média mensal de consumo. Então poderia saber, por exemplo, que minha geladeira gasta 30 kWh por mês ou 40 kWh por mês e vou saber mais ou menos por dia quanto que ela vai gastar. 1 kWh, 1,5. No caso nosso aqui, ela vai gastar 1,8 pela conta que eu fiz. Beleza? Então tem que sempre pensar nisso.
Outra coisa é o micro-ondas, que eu já expliquei aqui a situação dele, que ele está aqui mais para mostrar o tamanho do problema que ele gera do que uma questão realista de pôr um micro-ondas numa instalação desse tipo. A potência total é 1.400 watts, e aí é importante você saber o seguinte: você quer que o seu sistema fique preparado para alimentar todas as cargas ao mesmo tempo? Porque às vezes você não precisa disso, porque a corrente vai ficar bem alta. Vamos notar que num sistema para trabalhar com 12 ou 24 volts, 1.400 watts é uma potência alta e a corrente fica altíssima. Então, às vezes é bom também pensar, será que vale a pena preparar o meu sistema para ligar tudo ao mesmo tempo? Nesse caso aqui eu vou dizer que vale, porque só um micro-ondas é 1.000 watts, então não faz muito sentido eu querer separar as cargas, mas pode ser o caso também de um sistema que você não queira que ligue tudo ao mesmo tempo. E por fim aqui os 3.42 kWh por dia ou 3.420 Wh por dia, que é a energia que a gente tem que gerar e tem que armazenar para a gente poder, né, ter o nosso dia a dia aqui da nossa casa. Tem um probleminha na nossa conta, pessoal, que é o seguinte: potência em watt não é uma relação entre tensão e corrente sempre, assim vamos dizer. Em corrente contínua, sim, mas quando todas essas cargas são em corrente alternada, muitas delas vão ter aqui um fator de potência e vão consumir um pouco de reativo. Elas vão ter também perdas, né, de aquecimento e tudo. Então, por exemplo, a geladeira, o próprio micro-ondas, até as lâmpadas mesmo, elas perdem um pouco de energia devido à eficiência, e tem também um fator de potência, ou seja, a corrente delas não é toda essa corrente que vai gerar energia ativa, parte vai gerar reativa. Então, pode ser interessante, dependendo do tipo de carga que você vai instalar, por exemplo, onde tem muitos motores e tudo, você fazer uma tabela como essa, com os fatores de potência, com as eficiências, para você saber qual que é realmente a corrente máxima que vai ter no seu sistema, porque esse valor é muito importante para dimensionar não só as baterias, mas principalmente o controlador de carga, que ele é baseado na corrente. Então, essa corrente máxima aqui está calculada em relação à tensão de 127 volts. Você poderia transformar ela ali para os 12 volts ou 24 volts, seu sistema, se for o caso. Mas eu não vou trabalhar com esses dados mais elaborados, porque vocês vão perceber que quando você vai dimensionar um sistema desse tipo, tudo que você calcula, você joga um pouco para cima, arredonda sempre para cima. Então, eu garanto aqui que o que a gente vai fazer vai atender a nossa demanda. Mas eu já deixo essa dica para vocês. O certo, vamos dizer assim, dependendo do tipo de sistema que você vai fazer, é calcular tudo certinho, baseado no fator de potência e na eficiência dos seus equipamentos. Então vamos começar aqui. Começar pelo banco de baterias. Consumo diário, eu sei que é 3.42 kWh, e eu tenho que responder as seguintes perguntas para calcular esse banco. Qual que é a profundidade da descarga que eu quero usar? Então a gente já sabe, se eu usar uma profundidade muito alta, eu consigo colocar menos baterias, mas elas duram menos, então tem que ter essa relação. Qual que é o tempo de autonomia do meu sistema? Por exemplo, se chover um dia, 2, 3 direto, meu sistema praticamente não recarregar, eu quero que meu sistema dure quanto tempo, né, sem recarga significativa? E terceiro, em qual nível de tensão meu sistema vai operar? Isso é importante porque se eu colocar 12 volts, ok, então eu vou calcular a quantidade de baterias ali, se deu 2 é 2, se deu 3 é 3, se deu 5 é 5. Mas se eu for trabalhar com 24 ou 48 volts, pessoal, eu vou precisar de um número par de baterias. No caso dos 24 volts, eu preciso de um número par, porque elas vão ser colocadas 2 a 2 em série. E se for 48 volts, eu vou precisar de múltiplos de 4. Então, se eu precisar de 5 baterias, eu vou ter que colocar 8, porque eu preciso colocar grupos de 4 em série. Mas vamos ver isso com calma aqui agora. Então vamos lá. Qual que é a profundidade de descarga desejada? Então a gente sabe que a vida útil da bateria em ciclos está relacionada à profundidade de descarga, tem aquela curva que eu expliquei para vocês. Então quanto maior a profundidade, menor a vida útil da bateria. Então isso é bom porque, por um certo lado, porque diminui o preço inicial do meu sistema, eu coloco menos baterias, mas também me faz trocar as baterias mais rapidamente. Então isso aqui é uma questão de escolha. E eu, como projetista desse sistema de exemplo, eu optei por usar uma profundidade de descarga alta, de 50%, que muitas vezes é o máximo recomendado por alguns fabricantes, mas eu coloquei aqui 50%, que eu quero visar aqui, priorizar um custo menor, um custo inicial baixo do projeto. Então, 50%. Está definido, é uma questão de projeto mesmo. Agora, qual que é o tempo de autonomia do meu sistema, sem ele ter recarga significativa no caso de chuva, algum outro evento?
Eu como projetista, escolhi 2 dias. Então, meu sistema vai operar 2 dias sem recarga. Esse é o que eu escolhi também, uma questão de projeto. Geralmente, se você colocar ali 3 ou 4 dias, não é nada absurdo. Vai depender também do seu sistema. Mas, mais do que isso, pessoal, 5, 6, 7 dias, já começa a ficar um sistema muito superdimensionado para operar numa situação de exceção. Né? É claro que essa questão de exceção depende muito da região. Se você está instalando esse sistema numa região que é comum ficar muitos dias chovendo, por exemplo, com o tempo nublado, aí você tem que pensar junto com o seu cliente qual que é a melhor solução. Mas se for um lugar normal, por exemplo, Belo Horizonte, são poucas vezes no ano que acontece de chover tantos dias direto. Então você pode deixar ali até um manual de instruções para o seu usuário, para o seu cliente, para quando acontecer esse tipo de coisa, ele ficar atento à previsão do tempo e tudo, ele economizar um pouco de energia, né? Salvar um pouco de energia ali para durar mais tempo, né? esse sistema. Agora, qual que é... Esse slide eu vou repetindo, vamos lá. Qual que é o nível de tensão que o sistema vai operar? Então é aquele negócio que eu expliquei para vocês. Qual que é o nível de tensão? 12 volts em 1400 watts, pessoal, vai dar aqui 117 amperes. É uma corrente muito alta. E aí exige cabos muito grossos, né? Fica difícil encontrar um controlador de carga que suporte uma corrente tão alta. Então, já garanto que 12 volts não é uma boa opção. 48 também é demais, porque você vai usar muitas baterias. Então eu vou optar aqui por 24 volts. Né? 24 volts em 1400 watts vai acabar dando aqui 59 amperes na parte CC. Não é uma corrente baixa, é uma corrente alta também, mas que eu considero que seja aceitável para o nosso sistema e que não vai ter tão difícil assim de encontrar um controlador de carga adequado. Então eu vou usar aqui esses 59 amperes. Então vamos continuando aqui. Associação de baterias. Como a maioria das baterias trabalha com 12 volts, né, a gente já viu alguns exemplos durante as nossas aulas, eu escolhi trabalhar com 24 volts, a gente já sabe que nós vamos ter sempre duas baterias em série. Então, igual eu expliquei para vocês, se por exemplo eu chegar na conclusão que eu preciso de 3 baterias, na verdade eu vou ter que colocar 4, porque eu preciso de 2 conjuntos de baterias em série para chegar sempre aos 24 volts. Então é sempre importante pensar nessa parte da associação. Na hora de escolher a bateria que eu vou comprar, eu tenho que pensar na tensão que eu vou utilizar, porque se for 24 ou 48, eu vou ter que pensar em quantidade também, para associação. E agora, como é que eu calculo a quantidade de baterias? Então tem uma equação aqui que é bem simples, que vai deixar bem claro isso para a gente. Então, como meu sistema, até meu rosto aqui está tampando, pessoal, a parte, está explicando direitinho essa parte, mas olha só. Como meu sistema ele vai ter que trabalhar 2 dias sem recarga, o que eu faço? Eu pego a quantidade de energia que eu vou utilizar num dia, que é aqui os 3.420 Wh, e multiplico por 2. Então é um sistema que ele tem que ter disponibilidade de 66.840 Wh, e essa energia tem que ser em metade do banco de baterias, porque eu só quero descarregar metade dele. Então como que eu faço a conta? Olha, a capacidade do banco vai ser a energia que eu preciso, então que é o dobro aqui em vermelho, dividido pela tensão do sistema, que é 24 volts, dividido pela profundidade de descarga, né, em valores decimais aqui. Então vai ser 6.840 dividido por 24 e esse valor dividido por 0,5. Vai dar um total aqui de 570 ampere-hora. Certo? Então eu já vou fazer essa escolha de uma vez, porque esse aqui é o mais fácil de dimensionar, que é uma bateria, eu posso dimensionar ela sem pensar muito nos outros componentes. Vocês vão notar que os demais componentes não podem ser dimensionados assim, e quando você mexe nenhum acaba tendo que mexer no outro também. Mas aqui, olha, eu vou optar por 4 baterias de 165 ampere-hora, que vai totalizar 660. Então notem que eu preciso de um valor comercial de bateria, eu tive que fazer essa pesquisa. Eu não consigo pegar esses 570 e colocar, por exemplo, em 2 baterias. Dependendo, você até consegue, só que você acaba tendo baterias grandes demais ou baterias muito caras. Eu achei por bem aqui, na pesquisa que eu fiz, utilizar 4 baterias desse valor, e já notem que já houve aqui um superdimensionamento do meu sistema. Então, meu banco de baterias ele é consideravelmente maior aqui, uns 10%, pouco mais de 10% na verdade, superior ao que eu necessitaria. Então a gente sempre joga para cima para manter o sistema confiável.
Então, lembrando que isso aqui é a parte também do projeto. Eu, como projetista, fiz essa opção, vocês poderiam fazer uma opção diferente da minha. E agora a gente vai falar da quantidade de módulos fotovoltaicos. Mas eu vou pausar essa aula aqui e começar em outro vídeo, porque ela vai ficar muito extensa e vai ficar difícil de vocês acompanharem. Então vamos lá, a gente começa no outro vídeo.